Muita gente acha que terapia é algo desnecessário. Como assim eu vou lá falar com uma pessoa sobre as situações da minha vida, os meus problemas, isso vai me ajudar? Já faço isso com os meus amigos, não preciso pagar alguém para isso. Ou, que estranho, como que uma pessoa vai falar coisas que eu já sei e aí vai fazer sentido? Eu já sei tudo que eu tenho que fazer, eu só não consigo. São diversos motivos utilizados para justificar que a terapia não é algo necessário. Mas eu sempre justifico outras situações, porque às vezes a pessoa pensa no terapeuta como um amigo, mais uma pessoa, mais um desabafo, e não é isso. Então, para explicar um pouco o que a terapia pode fazer por você, eu trouxe 5 coisas que mudaram na minha vida completamente e acho que pode ser que você também precise de alguma delas para melhorar, para evoluir, quem sabe. Se você não me conhece, meu nome é Camila e a nossa conversinha de hoje é sobre 5 mudanças que a terapia me proporcionou. Bom, acho que a primeira coisa que aconteceu de impacto que teve terapia na minha vida foi começar a me perguntar coisas, mas não do jeito que eu fazia antes, porque eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, sempre também disse, mesmo gostando da ideia, gostando de psicologia, eu também me justifiquei, assim, não preciso tanto, porque eu consigo fazer certas reflexões, e eu acho realmente que tem muita gente que consegue fazer boas reflexões, mas isso não significa que terapia não sirva para melhorar ainda mais. E pra mim foi exatamente isso. Eu sempre fui uma pessoa com muitas questões, muitas dúvidas, e a terapia me ajudou a ter mais algumas. Só que me ensinou a responder algumas dessas questões. E assim, uma das perguntas que eu mais comecei a fazer diante de qualquer situação na minha vida foi a seguinte: o que de fato eu posso fazer para mudar, melhorar ou resolver isso? O que tá nas minhas mãos de verdade? E aí eu comecei a identificar situações externas que às vezes acontecem e não tem nada a ver com a gente. Então, de vez em quando, tá rolando uma situação ruim na vida, eu me pergunto, mas o que eu posso fazer para resolver isso? Tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar? E aí, se tiver, ok, temos a resposta sim, tem algo que eu preciso fazer para melhorar. E às vezes a resposta é não tenho o que fazer, não está nas suas mãos. E aí, uma outra coisa que melhorou muito depois que eu comecei a fazer terapia é entender que existem fatores externos. O maior planejador do mundo, a pessoa com maior visão de gerenciamento não conseguiu, não tinha como prever o que aconteceu em 2020, certo? Então, 2020, toda essa situação é um fator externo que aconteceu nas nossas vidas. E tem milhares de outros. Então, a gente se culpa muito, Tem gente que não consegue se responsabilizar por nada, e essa pessoa tem um problema também. Mas tem a pessoa que se responsabiliza por tudo. E nem tudo na sua vida, objetivamente, tem a ver com escolhas que você fez. Existem esses fatores externos e a gente não pode desprezá-los. Então, a primeira coisa foi isso. Aprender a me perguntar o que eu posso fazer naquela situação. E aí algo que já vem muito com a primeira coisa que mudou foi, agora que você descobriu que você tem coisas a fazer, começa a fazer. Para de ficar inventando que você precisa para atingir esse objetivo. Porque nem sempre é assim. Começar com o que você tem agora para fazer o melhor com o que você tem agora é o que você tem agora. Sabe? Eu sempre fui essa pessoa do adiamento, já falei isso em outro vídeo inclusive, e a terapia também me fez parar de fazer isso, parar de procrastinar, talvez, não sei se é exatamente essa palavra, mas me fez ter mais ação. Identifiquei, agora vamos agir. Acho que outra coisa muito importante que eu aprendi foi me entender como um ser humano imperfeito e que essas imperfeições estão em todas as áreas da minha vida. Porque eu acho que é muito fácil, ou não sei, pra mim talvez, tenha sido sempre muito fácil entender que eu sou imperfeita. Não sou um ser humano perfeito, não faço coisas perfeitas, mas eu acho que eu não tinha ainda assimilado isso para todas as áreas da minha vida. Então, uma vez que eu entendi, sou imperfeita, essa imperfeição vem para os relacionamentos, por exemplo. Eu não consigo me relacionar de maneira perfeita. Eu nem sempre vou conseguir atender as expectativas do outro e também não vou ter como pedir que essas pessoas atendam as minhas expectativas. Sabe? É aquela coisa libertadora, mas que você também tem que libertar o outro. E trazer essa ideia de imperfeição
para todas as áreas. Então, assim, você não é a namorada perfeita, você não é a filha perfeita, você não é um profissional perfeito. E entender que a gente vai cometer erros não significa não se cuidar, não evitar os erros, mas entender que fatores externos estão aí. Enfim, achei que isso fez muito bem pra mim. Outra situação que mudou muito foi depois, né, que a gente entende que tem horas que o que tá acontecendo aqui é pura ansiedade, que não tem nada de real no que você tá vivendo, no que você tá sentindo, você só tá ansioso. Foi aprender técnicas pra me acalmar. E aí parece super bobeira, porque eu já conversei isso com algumas pessoas e assim, você vê aquele olharzinho cético, sabe? Ah, entendi. Mas maneiras de verdade, de fazer exercícios respiratórios, pensamentos, enfim, qualquer forma que seja possível para você. Para mim tem algumas, né? Inclusive que a minha própria psicóloga ensinou. Mas enfim, descobri formas de me acalmar. Então, nos momentos mais tensos, eu consigo hoje automaticamente me acalmar com esses exercícios. E isso pra mim foi incrível, porque eu sou um ser humano muito cético. E eu falo, vou fazer isso, não vai adiantar bosta nenhuma. E aí fui fazendo. A primeira vez não adiantou mesmo não. A segunda vez também não adiantou não. E aí lá pela 10ª vez aconteceu a situação de estresse e eu automaticamente já estava conseguindo me acalmar. E pra mim foi muito importante, porque eu descobri que em muitos momentos da vida eu só estava muito ansiosa e eu não conseguia identificar isso. Outra atividade, né, que eu também comecei a desenvolver, na verdade não comecei a desenvolver, mas comecei a usar de maneira terapêutica, escrita. Eu sempre escrevi muito, sempre fui uma pessoa de diários, de caderninhos, cadernetinhas. E só que assim, eu fazia isso como um hobby mesmo, inventava histórias e tudo mais. Só que eu comecei a usar isso como terapia. E comecei a fazer cartas pra mim mesma, comecei a fazer cartas pra pessoas que me magoaram, cartas pro eu do passado, e carta foi o que eu mais escrevi na vida, nesses momentos de tensão, assim, onde eu comecei a usar a escrita como esse escape. E, novamente, eu também era cética, falava, como que eu vou escrever isso aqui, gente? Isso aqui não é condicionado, meu Deus do céu. Só que aí eu comecei e realmente mudou. Minha forma de escrita realmente foi terapêutico, é terapêutico, eu continuo fazendo. E mudou completamente minha vida. Inclusive, indico super a escrita como uma terapia mesmo. Outra coisa que eu já falei aqui no canal também sobre nomear sentimentos. E aí, assim, na verdade, eu vou trocar isso de nomear sentimentos pro autoconhecimento, que foi algo que eu desenvolvi desde o início da terapia. E o autoconhecimento, ele envolve se conhecer completamente. Então, aprender a nomear seus sentimentos, aprender a prever um pouco como você vai lidar com certas situações e evitar essas situações. Mas eu acho que dentro de tudo que envolve o autoconhecimento, aprender a nomear o que eu estava sentindo foi a coisa mais libertadora. Acho que eu falo muito de liberdade porque, assim, vocês não têm noção. Não têm noção de como eu me sentia angustiada dentro das minhas sensações, dentro dos meus sentimentos, dentro da ideia de, meu Deus do céu, eu não sou normal, porque como assim que eu tô sentindo isso aqui? E saber dizer, olha, isso aqui não é tédio. Você tá ansiosa porque você tá esperando uma resposta. Isso aqui não é tristeza, tem outro nome, tem uma forma mais específica de você classificar essa sensação, esse sentimento. Então, às vezes eu me sentia uma pessoa muito triste, porque eu sempre respondia que eu tava triste, então eu tava com tédio, tava triste. E não é. Estar entediado é totalmente diferente de estar triste. Sabe? É diferente. E eu comecei a identificar isso e percebi que eu sou uma pessoa muito menos triste do que eu imaginava. Enfim, nomear a coisa que você tá sentindo naquele momento é muito importante, porque evita uns probleminhas. Então, assim, esses foram os pontos que eu vi mais diferença. E lidar bem com esses novos conhecimentos e saber gerir melhor as minhas sensações, meus sentimentos, me fez entender muito mais a mim mesma. Então, tá vendo? Tudo tem a ver com esse autoconhecimento. E é claro que teve muitas outras coisas que eu aprendi, né? Aprofundar aqui exatamente em cada coisa seria mais de 1 hora de vídeo. Essa é a minha experiência. Em momento nenhum eu tô dizendo aqui que o teu processo de terapia, suas sessões, o que o seu psicólogo vai fazer tem a ver diretamente com o que a minha psicóloga me propôs. O que eu sempre digo é, não tenha preconceito. Por mais que você às vezes diga, não, mas eu não sou preconceituoso. Vê se não é.
Vê se você não tá aí com um pouquinho de preconceito, com a ideia de, nossa, não consegue resolver sozinho e tem que recorrer a um psicólogo. Não seja essa pessoa. Se você consegue fazer ótimas reflexões só, acredite, com uma pessoa te indicando, sabe, te guiando, te ajudando, vai ser melhor ainda. Já falei em outro vídeo, não sou psicóloga, não tô aqui para te passar a receita de nada, essa é a minha experiência. Acho super interessante que você busque autoconhecimento e, de fato, é muito importante para mim que você esteja com um profissional que seja adequado. Então, era só isso mesmo, espero que você tenha gostado. Se você ficou a fim de saber mais especificamente sobre alguma coisa, comenta aí, talvez eu possa fazer um vídeo que te atenda melhor. Me segue nas redes sociais. Me conta, você faz terapia? Porque eu acho que eu nunca perguntei isso aqui. Então, se você faz, escreve, eu faço. E aí, tudo bem, pode ser só esse comentário. Dá um like aí pra mim, se você gostou do conteúdo. Divulga, me ajuda a falar com mais pessoas. E até a próxima.